Olá, oi doutor, oi doutores, tudo bem? Vamos gravar mais uma live hoje. Hoje eu quero dar 3 dicas de por onde começar a ser correspondente. Que eu recebi alguns e-mails pedindo, para eu gravar sobre esse tema. Então eu vou gravar. Como sempre aqui eu vou compartilhar nos grupos. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar. Se você puder compartilhar aí nos grupos de correspondentes também, que acho que isso é muito interessante para quem está começando. Essa semana, mais uma semana de feriado. Eu normalmente gravo os vídeos de terça, mas com feriado ficou um pouco corrido. Eu só vou compartilhar em 4 grupos que pediram para eu compartilhar, tá? E a gente já começa. Eu não sei se alguém aí trabalha com o UOL, com o provedor, da UOL, só para avisar que a UOL hoje está com um delay bem grande de mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora. Então, quem trabalha com a UOL, avisa seus clientes que pode dar problema aí no e-mail, tá, pessoal? Eu trabalho, e é por isso que eu tô compartilhando isso com você agora. Advogados. Bom, acho que tá bom, né? Compartilhei em alguns. Se você puder, sempre joga lá em grupos correspondentes, que vai aparecer bastante. É legal jogar nesses grupos, para mais pessoas assistirem. Bom, vamos lá. Então, eu quero falar hoje sobre... Se você ainda é correspondente, está começando, ou se você quer começar e não sabe por onde começar, então eu vou dar 3 dicas aqui, desculpa o barulho, de como começar. Essas dicas, normalmente eu dou no meu curso, tá? No módulo 1 do meu curso eu aprofundo bastante na forma, como você vai começar, qual o seu cliente, qual a expectativa que você tem que ter em cima do seu cliente. Então aqui eu vou falar... por cima, até porque o meu módulo 1 ele tem aproximadamente 1 hora de duração no curso e eu não posso ficar fazendo uma live aqui de 1 hora, senão todo mundo sai e ninguém trabalha, então eu vou falar bem por cima, tá, pessoal? Mas são dicas importantes, tá? Então, primeira coisa eu acho que você tem que ter em mente quando você vai começar como correspondente, e é onde a grande maioria às vezes peca, é você definir quem é o seu cliente, tá? Definir quem é o seu cliente, definindo quem é o seu cliente, você vai definir o seu preço. Espera só um pouquinho, pessoal. Você pode assinar para mim? Obrigada. E aí você vai definir o seu cliente, você vai definir o seu preço. Como é que é definir o meu cliente? Não sei ainda quem é o meu cliente, justamente eu estou indo atrás disso, então você vai estudar se o seu cliente é um escritório de advocacia, se o seu cliente é uma empresa, se o seu cliente é o departamento jurídico de dentro de uma empresa, ou ainda se o seu cliente existe dentro do escritório um setor exclusivamente voltado para a contratação de correspondente. Isso existe, e isso é muito comum. Ao invés dos advogados operacionais, realizar a contratação dos correspondentes, existe às vezes um setor dentro do escritório que faz essa parte. Então, definindo quem é o seu cliente, você vai conseguir também definir quem é o seu preço. Então, vamos supor que você atua exclusivamente, já até fiz uma live falando sobre isso, para clientes que são específicos, que defendem matérias muito específicas. O seu preço vai ser um. Se o seu cliente, ele é um... Desculpa, pessoal, entrou uma ligação e caiu aqui a live. Se o seu cliente é uma logística, o preço ele vai ser outro. Se o seu cliente é diretamente o escritório, ele vai ser outro. Então, é muito importante vocês definirem quem é o seu cliente, tá? Aqui o Marcelo Nunes falou: o problema da correspondência são os atrasos de pagamentos, desvaloriza os valores dos atos e acaba com a competitividade no mercado. Eu concordo, doutor, concordo mesmo. A inadimplência e os atrasos, eles geram esses problemas. Mas isso também, assim, eu
agrega um pouco de culpa aos escritórios e um pouco, às vezes, dos correspondentes mesmo. Mas no finalzinho dessa live eu falo um pouco sobre isso, tá bom, Marcelo? Só para não fugir aqui do foco. Beleza, você vai definir o seu cliente, você já sabe quem é e onde ele está, né? Tem todo um estudo se o seu cliente está em capital, se o seu cliente está no interior dos estados, enfim. Você vai passar a definir o seu raio de atuação, as suas comarcas. Às vezes você está em uma comarca e existem comarcas próximas que também é possível atender. E isso é legal, porque o seu cliente, às vezes, ele sabe que ele pode contar com você nessa e nas comarcas vizinhas. Antes de você começar, é importante você definir isso, ou colocar na sua apresentação, ou colocar na sua assinatura. Não sei como você trabalha isso, é uma questão que também é importante definir. Mas, enfim, definir a sua comarca. Isso vai implicar também no preço. Às vezes, a sua comarca de origem, né, onde você está com o seu escritório, ela é um valor. Às vezes, para você ir na comarca próxima, você pode acrescentar quilometragem, deslocamento, pedágio, enfim, estacionamento, que o seu cliente permitir como reembolso. Mas lembre-se sempre de questionar o seu cliente se é possível reembolsar a quilometragem, enfim, tá? Então, defina a sua comarca, defina onde você vai começar a atuar. Sugiro, né, se você ainda está começando, pega a sua comarca, né, antes de você ir para outros lugares. Por quê? Isso aqui, quanto mais comarca você pega, maior o seu nível de organização. Então, às vezes, se você está no começo, ainda fica, às vezes, um pouco perdido, né? Quantas diligências, quantas audiências tem no mesmo dia. Então, é legal começar com uma comarca só e depois você vai agregando aí, tá? E depois, por fim, definindo o seu cliente, definindo a sua área de atuação, você vai definir aonde você vai se cadastrar. Fernanda, é importante cadastro nesse site de advogado? Eu considero que sim, porque se você não tiver um cadastro, onde você vai fazer a divulgação do seu trabalho como correspondente, né? É difícil. Você pode colocar na OAB da sua comarca. Às vezes, existem comarcas tão difíceis de contratação em que a gente liga diretamente na sala da OAB para ver se tem algum advogado lá. Eu não sei se você está me assistindo, sabe, mas eu tenho uma empresa de logística e às vezes é necessário fazer isso. Então, sim, faz uma aproximação aí com o pessoal da OAB da sua comarca, se for o caso, para eles poderem te indicar, né, quando algum escritório liga lá e pede alguma referência, tá? Mas o cadastro, eu considero ele importante. E o cadastro, ele está diretamente ligado ao tipo de cliente que você vai atender. Alguns sites de busca, e quem já é da área sabe, né, ele é mais voltado para logística. Outros sites de busca, ele é mais voltado para escritórios mais assim especializados, né, de demanda especializada. Então, essa sua definição também de cliente, olha como ela é importante. Ela vai abranger até qual é o site que você vai colocar o seu cadastro. E aí temos alguns, eu não ganhei nada com isso, não fiz parceria com nenhum, mas eu sempre falo, né, o Migalhas é um tipo de escritório que procura lá, o jurídico certo é outro, o jurídico correspondente é outro. Desculpa, pessoal, entrou mais uma ligação aqui, recusei. Então, existem sites segmentados pelos clientes que você vai atender, tá? E depois, eu sempre dou essa dica, tirando os sites, qual outra forma, né? Como que eu posso... Estou começando, às vezes não tenho, né, dinheiro para colocar em todos os sites. Alguns sites você paga por comarca, outros sites você paga por cadastro. Mas um conselho assim, que eu fiz e ainda faço para conseguir captação... Vamos supor que você é da comarca X, tá? Você entra no site TJ e joga lá, nessa sua comarca, uma grande empresa que tenha volume, sei lá, uma empresa de telefonia, uma empresa de plano de saúde. Coloca lá no nome da parte essa empresa. Procura uns 4 ou 5, sei lá, procura uns 10, e vê quais escritórios estão advogando para essa empresa. É uma dica que eu dou, que já resolveu muito para mim. Eu já consegui carteiras de grandes clientes fazendo isso, né? Claro que às vezes, eu como logística, às vezes tem que ter a sorte do escritório estar trocando na empresa. Para você que é da ponta, é muito mais fácil, às vezes, se cadastrar. Mas é uma dica que eu dou que é muito legal. Então, entra lá, busca o nome das empresas, umas 10, e verifica o nome dos escritórios. Aí você verificando o nome dos escritórios, joga no Google, pega o telefone e liga e se coloca à disposição, vê como é que é feito,
a contratação, se eles contratam logística, se eles contratam ponto, enfim, aí é uma questão de negociação, que no meu curso que eu dou também de correspondente, eu falo muito sobre isso, tá? Como você abordar, né, o seu cliente, como você marcar uma reunião, enfim, é um outro ponto, tá? Mas o que eu queria falar hoje aqui são esses 3 tópicos. Se você tem alguma outra ideia ou faz de uma outra forma diferente, vale comentar aí para passar para os colegas que estão começando. Eu recebo bastante e-mail de quem está começando, falando, mas me dá uma dica, o que eu faço? Onde que eu fico parado na frente do fórum? O que eu faço? Então, essas dicas é para quem está começando mesmo, tá? Então, defina seu cliente e aí, consequente, você vai definir o seu preço. Depois, defina sua comarca, seu raio de atuação e depois defina quais os sites baseados nos seus clientes você vai definir para fazer cadastro e depois entrar no site dos tribunais e verificar quais escritórios que estão atuando aí com o pessoal, tá? Agora, respondendo essa questão que você levantou, doutor Marcelo, os atrasos de pagamento realmente é uma coisa complicada e não é... Eu falei sobre isso, acho que no vídeo passado. Se você não viu, busca lá no YouTube, que é, salvo engano, é o vídeo passado, onde eu vejo assim, eu como logística, eu vejo duas vertentes aí, né? Tanto dos escritórios que às vezes, sacanagem mesmo, não pagam, joga o pagamento para outro mês e atrasa, enfim. E outras vezes do próprio correspondente, que às vezes não se atenta à forma de pagamento daquele escritório. Se você não concorda, vamos supor assim, algum escritório paga 40 dias depois que você fez a diligência. Se você não concorda, você pode devolver a diligência ou pedir um pagamento excepcional, enfim. Mas sempre antes de você realizar a diligência, tá? Isso eu falei muito no outro vídeo. Verifica a forma que esse escritório paga, para depois, às vezes, você não ficar sem receber. Normalmente está na assinatura. Na assinatura da contratação vai ali a forma. Se não tiver, eu aconselho você a perguntar. Pergunta sempre para o escritório como que é a forma de pagamento, tá? Agora, realmente, a inadimplência de alguns escritórios, e nós sabemos aqui de vários, né? Quem participa dos grupos aí no Facebook sabe os escritórios que normalmente não pagam. Aí, assim, recusar a diligência, né? Ou pagar para ver. Pagar e na sorte. Mas realmente alguns escritórios não pagam, isso é muito triste. E não pagam só os de ponta. Eu falo para vocês que há escritórios mesmo, sim, escritórios de advocacia que não pagam também as empresas logísticas. Pensou que era só você, né, que é correspondente de ponto que não recebe? As logísticas também, às vezes, não recebem. E aí gera um problema em cadeia, né? Às vezes a logística não recebe, daí ela não tem como pagar o parceiro e assim vai. Apesar de que eu sou contra, né? Cada um tem que ter o seu budget interno para pagamento das suas responsabilidades. Mas às vezes isso acontece. Nada que conversando, né, não dê para fazer. O que não pode é deixar aí no vácuo o correspondente sem saber se vai receber, quando não vai, o que vai acontecer, né? Eu acho que alguns escritórios estão pecando muito, manchando o seu nome no mercado por conta dessa falta de organização. Então, concordo com você, Marcelo. Isso é muito difícil e acaba com a competitividade mesmo, porque o preço tem que jogar lá embaixo, isso é muito errado. Então, nós como correspondentes temos que lutar e assim, divulgar os escritórios que às vezes não, né, estão passando por isso, não estão pagando, estão contratando, não estão pagando, para, né, nós nos unirmos a nossa classe. E aí, quem sabe, né? Um monte de correspondente, ninguém vai mais prestar serviço para aquele escritório, eles começam a pagar, não é verdade? Por isso que a gente tem que unificar a classe. E por isso esse meu projeto, inclusive sobre isso. Então, se tem algum escritório aí que você sabe que tá ruim de pagar, escreve aí que eu divulgo pro pessoal, tá? Bom, a live de hoje era basicamente sobre esse assunto, né, para quem está começando. Inclusive, essa questão que o Dr. Marcelo tocou, né, para quem está começando, é importante saber que, infelizmente, no mercado existem escritórios que não estão honrando com seus compromissos. Então, se você está começando, se informe para saber quais são esses escritórios, tá, antes de aceitar a diligência. E sobre essa questão, meu outro vídeo acho que está muito mais completo. Eu aprofundo mais sobre o tema. Aproveitando aí que tem bastante gente assistindo, vou pedir para acessar o YouTube. Doutora Cláudia Cruz, entra com ação de cobrança. Concordo, doutora. Também acho. Isso eu falo no outro vídeo.
Se todo mundo acionar, primeiro notificar, tentar todos os meios amigáveis, óbvio, né? Tentar o e-mail, tentar falar por telefone, tentar fazer todas as questões. E o escritório simplesmente ignorar e não pagar, eu acredito também na ação de cobrança. Afinal de contas, vocês prestaram um serviço e não estão recebendo por isso. Boa dica, doutora Cláudia, é isso mesmo. Bom, então, voltando. Assina lá meu canal no YouTube, esse vídeo eu vou postar lá. E assim você recebe notificação de quando eu posto novas dicas, tá? Acesse nosso site também, se cadastre lá para receber o mailing com os posts que eu coloco no blog. E é isso, pessoal. Se tiverem mais... Eu tenho mais uns 3 temas aí de pedidos por e-mail que eu vou fazer. Mas, vendo o tema novo, pode me mandar por e-mail que eu faço um videozinho, normalmente uma live, tá bom? Para vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigada. Até mais. Bom dia de trabalho para todo mundo. Boa tarde de trabalho para todo mundo aí. Até mais.